Ele é jovem, eloquente e brilhante. Danny Haiphong. Gostaria de começar ouvindo sua opinião sobre a situação da presidência de Donald Trump nesta noite. Bem, essa é uma ótima pergunta, e muito obrigado por me receber de volta, George. É sempre um prazer. Em relação à presidência de Donald Trump, ela está em crise, em ruínas, sob muitos aspectos. Eu estava ouvindo mais cedo, e o caso de Jeffrey Epstein nunca desaparece. Temos o New York Times divulgando informações sobre seus contatos diretos com Jeffrey Epstein, os quais ele negou. Tudo isso foi uma grande farsa. Foi perpetrada pelos democratas, e alguns publicanos tolos e ingênuos caem na armadilha. Assim acabam fazendo o trabalho dos democratas. Os democratas não servem para nada além dessas farsas. Eles são ruins em políticas e ruins em escolher candidatos que possam ser eleitos. Repetidas vezes. E há também o fato de que Donald Trump, essencialmente, para o bem ou para o mal, quero dizer, nunca concordei com grande parte do programa de Donald Trump, tinha um mandato para fazer muitas coisas, incluindo encerrar o conflito na Ucrânia. E ele basicamente não fez nenhuma dessas coisas. O que ele fez só trouxe mais crise e miséria para a população geral dos Estados Unidos, especialmente para aqueles que compõem a classe trabalhadora. O grande problema que Donald Trump enfrenta é que, por um lado, ele parece incapaz de direcionar a política externa dos Estados Unidos de uma forma que reflita o que ele dizia ser sua visão, que era ser a presidência da paz. Na verdade, os Estados Unidos ainda estão na Ásia Ocidental. Fala-se em abrir uma base militar próxima a Gaza, que pode abrigar até 10 mil militares norte-americanos. Há até conversas sobre uma guerra com a Venezuela. Há, é claro, o conflito na Ucrânia em fúria, e ele simplesmente continua sem parar. Ameaças em direção à Nigéria. Mas o grande problema para Donald Trump é que tudo isso ocorre sob a condição e o contexto de uma crise econômica geral nos Estados Unidos. Alta inflação, as tarifas foram um desastre completo. E Donald Trump parece fraco em muitos aspectos, inclusive quando se trata da guerra comercial, que ele perdeu de forma tão humilhante em várias ocasiões desde o seu chamado Dia da Libertação de Abril. Portanto, a presidência de Donald Trump está em sérios apuros. Eu pessoalmente acho que isso pode ser intencional, porque muitas vezes os presidentes dos Estados Unidos, assim como o partido majoritário, gostam de ceder algum território e espaço para que sua criminalidade, suas políticas que prejudicam tanto o povo quanto o planeta, possa ser mais facilmente atribuída ao outro partido. Neste momento é muito difícil fazer isso. Ele ainda o faz. Diz que é a guerra de Biden na Ucrânia. Diz que é culpa de Biden que a economia está como está. Mas o fato é que ele tinha um mandato. Ele tem as duas câmaras do Congresso sob seu controle e uma presidência que não tem medo de exercer ao máximo, se não mais poder do que o que lhe é concedido. E mesmo assim estamos na crise em que estamos. Portanto, a responsabilidade recai sobre ele. Essencialmente, o que estamos vendo é uma presidência em ruínas. Bem, vamos analisar algumas dessas questões. Vamos começar pelo perigo mais claro e presente, que é muito parecido com o Vietnã. Uma invasão de soldados americanos em um vasto território cheio de milhões de pessoas altamente radicalizadas, todas armadas. O que poderia dar errado? Danny, qual é a sua opinião? Ele vai mesmo fazer isso? Eu não ficaria surpreso se ele tentasse. Foi ainda em sua primeira administração que ele basicamente tentou instalar Juan Guaidó. E houve uma tentativa de assassinato contra Nicolás Maduro, que contou com o apoio dos Estados Unidos. Então ele nunca teve medo. Sua administração nunca teve medo, seja no Trump 1 ou agora, de apoiar os elementos mais extremos da oposição venezuelana, que por acaso também são os mais impopulares. Portanto, há muito espaço aqui para que os Estados Unidos se envolvam e fiquem atolados em um verdadeiro atoleiro, porque apesar das sanções, apesar das tentativas de deslegitimar a liderança da Venezuela,
seu sistema social, a Revolução Bolivariana, como eles a chamam, isso na verdade não levou a nenhum tipo de sucesso para a oposição de direita venezuelana apoiada pelos Estados Unidos. Na verdade, tem sido o contrário. E como você observou, a população da Venezuela está sendo armada. A grande maioria das pessoas na Venezuela é pobre, pertence à classe trabalhadora e apoia o governo, o que significa que estão todas prontas para lutar, essencialmente até a morte, para defender sua soberania. Sempre foi assim. Desde que Hugo Chávez chegou ao poder no final dos anos 1990, que os militares estão do lado do governo. Eles não conseguiram virar os militares. Donald Trump ainda não conseguiu fazer isso. Há rumores, vazamentos surgindo, dizendo que o governo Trump está tentando, que a CIA está tentando fazer isso e não está funcionando. Então, se os Estados Unidos fizerem isso, e temos muitas opções diferentes, mas digamos que escolham a forma mais extrema, que seriam ataques terrestres à Venezuela. Isso pode ser o toque de finados da influência dos Estados Unidos na América Latina. Pode haver um lado positivo nisso, porque neste momento a situação na América Latina está muito dividida. Há figuras como Javier Milei, que são libertários extremos e querem ver uma completa subserviência aos Estados Unidos e a Israel na América Latina. E há também pessoas como Nicolás Maduro, que desejam ver uma América Latina soberana e multipolar. Se os Estados Unidos atacarem a Venezuela e tentarem invadi-la, veremos uma mudança massiva, um afastamento da apatia mundial e dos fantoches dos Estados Unidos, em direção a uma América Latina mais unida. E esse será o legado de Donald Trump. Essencialmente, ele fez algo semelhante no Irã, quando bombardeou o país ao final da Guerra de 12 Dias em que apoiou Israel. E é provável que algo parecido aconteça na América Latina. Mas isso virá às custas dos civis venezuelanos, do povo venezuelano, e também às custas da legitimidade geral dos Estados Unidos no mundo. Essa tem sido, de fato, a herança de Donald Trump até agora. É a bola de demolição que ele está balançando. E eu não ficaria surpreso se ele tentasse, porque todos nós sabemos, e acho que, George, você acompanha a política há muito tempo, que quando chegam as eleições de meio de mandato, quando há uma eleição nos Estados Unidos a caminho, costuma haver uma tentativa da presidência, do Salão Oval, de fazer algum tipo de declaração. Portanto, todos devemos estar atentos e conscientes disso, porque para pessoas como Marco Rubio, esse tem sido um projeto de longa data. Sim, uma guerra de distração. Mas isso só serve para alguma coisa se a guerra correr bem. Acho que tanto você quanto eu sabemos que as chances de uma invasão da Venezuela dar certo para os Estados Unidos são praticamente nulas. Quer dizer, eles podem bombardear, claro, e talvez o façam. Podem até matar o presidente, como certamente já tentaram fazer no passado. Mas a Revolução de Chávez tem milhões de adeptos e trouxe benefícios, como você disse, para as pessoas mais pobres da Venezuela. As mais pobres, as mais negras, as mais indígenas, todas se beneficiaram, apesar de todas as sanções, com a Revolução Bolivariana. E agora todos eles têm armas. Quero dizer, Maduro é um ditador tão grande que deu armas a milhões de pessoas. O que se odiassem poderiam usar contra ele, mas ele confia que prefeririam usá-las contra os Yankees. Então, uma guerra de distração. Bem, Trump estaria apostando tudo nisso. É um grande risco, não é isso, né? É isso mesmo. E o público provavelmente se lembra, George, de que em 2011, os Estados Unidos usaram a OTAN para bombardear e derrubar o governo da Líbia. Muammar Gaddafi fez algo muito parecido, porque a Líbia, na verdade, não tinha um exército permanente. Era um país tão democrático, tão descentralizado, que se autodenominava uma democracia direta. Seu único exército era o Exército Popular. E eram eles que estavam lutando contra os terroristas em terra e tendo sucesso até o início da campanha de bombardeios. Tudo isso para dizer que os Estados Unidos não estão diante de uma guerra fácil aqui. Acredito que Nicolás Maduro poderia ser assassinado. Os Estados Unidos, a CIA, Israel, eles são bons em ataques terroristas.
são bons em provocar um tipo de crise interna. Isso pode acontecer. Mas então qual seria o resultado? O resultado provavelmente será uma guerra longa, prolongada e, em última instância, perdida, que provavelmente unirá o restante da região, incluindo os venezuelanos, contra os Estados Unidos. E as consequências no cenário mundial serão mais um exemplo para o resto do mundo do que acontece quando se desafia, quando se tenta traçar o próprio caminho no destino do desenvolvimento político, econômico e de outras formas, ao afirmar a própria soberania. Isso será uma lição para o resto do mundo sobre o que provavelmente está por vir, e moverá o restante do mundo ainda mais na direção de uma política multipolar. Esse tem sido o legado de todos os presidentes dos Estados Unidos, possivelmente desde 2001, quando a guerra ao terror foi declarada. Mas isso se acelerou dramaticamente sob Obama, sob Trump, e Biden realmente acendeu a chama que Donald Trump agora parece incapaz de apagar e apenas sopra mais vento sobre ela, alimentando as chamas. E é isso que uma guerra na Venezuela vai causar. Será um desastre. Os Estados Unidos, o mundo não é mais o mesmo. Os Estados Unidos não podem mais ditar os termos como faziam antes. Eles chegam até a inventar boatos sobre Nicolás Maduro, dizendo que ele estava tentando abrir mão de tudo para evitar uma guerra, quando todas as palavras que saem da boca dele dizem exatamente o contrário, enquanto ele exalta Ho Chi Minh e arma a população. Será um desastre para os Estados. É apenas uma questão de que tipo de desastre o governo Trump quer, o que consegue suportar e quais serão as consequências. E elas serão ruins. Ruins em todos os aspectos. Qualquer ganho de curto prazo será acompanhado por problemas e crises de longo prazo. Como você se sentiu em relação àquele jihadista, aquele homem da lei da Sharia, não o Mamdani, o Jolani, sentado na Casa Branca, sendo borrifado com perfume do Trump? Deus sabe como é isso. Sendo perguntado quantas esposas ele tem. Porque eu nunca sei com vocês, brincando no salão oval. Um homem que há menos de um ano valia 10 milhões de dólares se fosse entregue. Sim, é simplesmente repugnante. Por um lado, houve muitos que foram muito críticos em relação a Vladimir Putin por ter uma reunião de chefe de Estado com Jolani. Mas o fato é que a Rússia não foi a arquiteta da mudança de regime na Síria. Foram os Estados Unidos. Então a Rússia precisa jogar o jogo da Realpolitik, porque é isso que um governo faz quando tenta evitar uma guerra, independentemente do que possamos pensar disso ou de como a situação pareça. Os Estados Unidos são calca play mathman feneth. Os Estados Unidos estão crazy than the fine. Os Estados Unidos foram quem, por meio de seus estados vassalos na região, Israel, e de si próprios, apoiaram pessoas como Jolani. Bem, os Estados Unidos tinham uma recompensa pela cabeça de Jolani. A Embaixada dos Estados para a Síria, até o momento em que Jolani foi ungido presidente, mantinha isso publicado, dizendo que havia uma enorme recompensa para capturar Jolani, vivo ou morto. Esse é quem Jolani era. Um cortador de cabeças, alguém que cometeu crimes incontáveis. E tudo isso em benefício do Império, em benefício dos Estados e de Israel. E agora ele surge como um presidente literalmente cortador de cabeças, ungido na Casa Branca, tratado com o máximo de, alguns chamaram de constrangedor, mas na verdade foi patético. Foi, na minha avaliação, um tapa na cara de todos que se opuseram à guerra na Síria. Grande parte de sua base se opôs a essa guerra, se opôs ao que estava acontecendo lá, à luta sectária, aos grupos armados, aos afiliados da Al-Qaeda, como Jolani, esse tipo de coisa. E agora Donald Trump está abraçando esses grupos e até defendendo algo que muitos talvez nem tenham percebido. Talvez uma presença militar norte-americana ainda mais enraizada na Síria, enquanto chega o carro da privatização para saquear os recursos do país. Esta é a Síria que os Estados Unidos criaram. E esta é a Síria que Donald Trump agora está abraçando da forma mais grosseira e realmente desprezível.
Essa foi a principal conclusão para mim. Todos aqueles anos apoiando a mudança de regime na Síria resultaram em uma das imagens mais constrangedoras e desprezíveis que já vimos. E isso é algo que Donald Trump acaba abraçando. Mas o tipo de imagem que não traz nenhum benefício para ele. Na verdade, só prejudica sua administração. Cada vez mais pessoas estão percebendo do que realmente se trata. Trata-se dos Estados Unidos manterem e expandirem sua hegemonia a qualquer custo. E Jolani é simplesmente uma ferramenta para isso. Esteja ele de terno ou no campo de batalha, como um procurador pago dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, de quem quer que seja, decapitando pessoas e cometendo massacres a serviço do Império. Pode-se contar com a mídia. Quero dizer, lá estava ele, no país que sofreu o terrível crime de 11 de setembro, e nos dizem que foi obra da Al-Qaeda. Eis o vice-líder da Al-Qaeda no seu país, na Casa Branca, no Salão Oval. E ninguém, todos esqueceram o 11 de setembro. Não vi nenhum comentário na grande mídia, certamente não na televisão, que o colocasse contra a parede por causa do 11 de setembro. Talvez pedisse um pedido de desculpas ou algo assim. Eles não tiveram nada disso. Imparied. Não. E tudo isso faz parte do ardil. Na verdade, uma manipulação em larga escala da população pelo establishment de política externa dos Estados Unidos desde o início. Mesmo antes do 11 de setembro acontecer, os Estados Unidos já vinham apoiando e armando esses grupos por meio da CIA. Muitos devem se lembrar da Guerra Soviético-Afegã, em que a CIA armava e financiava fortemente os Mujahideen, que acabaram se tornando forças como os Jolanis do mundo. Esse é um problema histórico. E até mesmo em uma entrevista que vi na Fox News, em que ele foi questionado sobre o que sentia em relação ao 11 de setembro, o que ele pensava sobre isso. O senhor presidente, tem algum arrependimento pelo fato de a Al-Qaeda ter realizado aqueles ataques que mataram 3.000 americanos? Eu tinha apenas 19 anos, então era muito jovem e não tinha nenhum poder de decisão naquela época. Eu não tive nada a ver com isso, e a Al-Qaeda não estava presente na minha região naquele tempo. Portanto, você está falando com a pessoa errada sobre esse assunto. Lamentamos cada civil que foi morto, e sabemos que as pessoas sofrem com a guerra, especialmente os civis, que pagam um preço alto por ela. Até mesmo essa resposta mostrou a defensividade. Ele estava tentando dizer que não tinha envolvimento algum. Tinha apenas 19 anos. Mas o problema é que, ao dizer isso, ele basicamente se implicou em estar envolvido em operações de tipo muito semelhante, se não naquela mesma. E é assim que isso se torna absolutamente constrangedor para os Estados Unidos. Seja a mídia corporativa tentando limpar a imagem dele, seja Donald Trump borrifando nele, digamos, um tipo de colônia de branqueamento. Quaisquer que sejam as aparências e a abordagem em relação a Jolani, é algo profundamente embaraçoso e humilhante. Isso mostra ao mundo exatamente o que o establishment de política externa dos Estados Unidos faz: armar, financiar e treinar esses grupos, transformando-os em instrumentos de seus próprios objetivos de política externa, apenas para que muitas vezes isso acabe se voltando contra eles. Mas quando não é assim, quando dá certo, como na Síria, eles são recebidos como heróis, mais heróicos até do que as próprias tropas, que morreram aos milhares por causa das guerras justificadas pelo 11 de setembro. É absolutamente criminoso. E acho que muitas pessoas nos Estados Unidos veem isso com nojo ou com a compreensão de que isso não tem nada a ver com elas. O governo não se importa com elas. Donald Trump também não se importa. Tudo gira em torno do poder para uma minoria ínfima, às custas de todos os outros. E Donald Trump está levando isso ao extremo mais obsceno quando se trata de Jolani e daquela visita.